Vai para outro centro. Não precisa nem sair de casa, tá certo. Mas hoje era o dia do verde, ninguém me avisou isso, poxa. Eu tô de branco, ó. Tô de branco. Dia do verde? Isso. É, porque tá tudo de verde. Ah, tá. Você iniciou a gravação? Iniciou já? Já. Não, aqui agora que apareceu. Tá ótimo. Bom, gente, uma boa noite para todo mundo, né? Hoje é o livro No Mundo Maior, da série André Luiz. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Qual é o livro, hein? O Mundo Maior, O Mundo do André Maior. Luiz. Tá. Nós botamos 2 páginas. Estou te ouvindo, não, Fran. Hein? Peraí, Tá caiu aqui também. Ah, tá. Fala. Estou falando que nós colocamos 2 páginas hoje, né? Sim. Que é para ajudar aqui no estudo. Nós estamos no capítulo 3, a casa mental. Nós estamos na segunda folha, né? Onde vai começar em várias experiências. É um parágrafo pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 9º parágrafo, se eu não me engano. Para quem tem um livro novo, tem assim, 3.3. Ah, tá. Eu no meu não tenho. Você tem livro... Meu tá perto de se aposentar, meu livro. Tão velho que é. Tá? Imagino. Seu livro é do tempo foi escrito. Ô, Cláudia, eu não aceito plágio não, viu, Cláudia? Esse gato aí foi copiado do meu relógio. Tá dando para ver o relógio? Ele toda vez que eu vou fazer o estudo, ele vem para cima para ficar estudando também. Não, você não viu o meu relógio? Tá dando para ver, Elisa? O relógio ou não? Que eu mudei a posição? Não tá dando para ver. Só tá dando para ver a sua boca. Ele agora, já tá dando para ver o relógio? Se preparar para próximas encarnações. Olha lá o relógio do Afrânio. Olha lá o relógio. Igualzinho. É o Boris. Hoje eu estou no quarto do meu filho hoje. Aqui todo dia eu sou um cigano dentro da minha casa. Todo dia eu estou dando aula em lugar diferente. Vamos lá? Vamos lá. Então, só para falar uma coisinha, o André Luiz começa esse capítulo 3, falando primeiro sobre como ele vivia, né, a vida dele como é em nosso lar. E está comentando para onde ele está indo, tá, fazer o trabalho dele. E o André Luiz, cada livro dele é um trabalho que ele vai fazer. Tá? Ele vai fazer um certo trabalho e traz as informações para nós do que ele foi feito. Tá? Ou estudo, às vezes é um estudo, ou na Evolução em Dois Mundos, os mecanismos da mediunidade é diferente, são estudos. São apostilas do plano espiritual que ele trouxe para a gente. Assim como o livro Pensamento e Vida também de Emmanuel, também, se não me engano. Bom, e ele está lá, está mostrando agora como é o ambiente que ele está vendo lá, agora. Está passando para nós. Tá? E nós vamos vendo os pequenos detalhes, né? Alguns detalhes que ele vai nos passar. Vamos lá, Elisa, então? Vamos. Vamos começar nesse parágrafo mesmo, né? Não, vamos começar um parágrafo antes, só para pegar, para embalar. Aí não é muito grande, né? Não, vamos começar antes. Incalculáveis multidões. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Um parágrafo acima, tá? Incalculáveis multidões. Incalculáveis, peraí, deixa eu explicar. Do livro Libertação, tá? Do André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier, No Mundo Maior, capítulo 3. Nós estamos no parágrafo Incalculáveis multidões desse gênero. Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Ele está falando dos desencarnados que ele encontrou por lá, tá? Ou nesse lugar que ele está. Tá? Incalculável, quer dizer, está falando que era, né?
possuía apenas informações primárias da vida, né? Pedia auxílio aos espíritos superiores como, né, as tribos primitivas, né? Tá? Ou seja, está falando sobre a ignorância desses espíritos. Ignorância no sentido de não conhecimento, tá? Vamos lá, Elisa? Vamos. Peraí, deixa eu achar o ponto aqui. Precisavam civilizar. Precisavam, né, aqui, concurso civilizado. Precisavam de desenvolver faculdades como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão térreo, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam ao seio materno. Ou seja, muitos deles desencarnam, continuam nos lares, ou estão por aí vagando, perdidos, não é por maldade às vezes. Né? Porque realmente eles não têm uma noção de vida superior, não têm uma noção do que é a vida pós-morte. Aí fica vagando aqui, ali, nós vamos ver vários livros, na própria casa deles, participando das reuniões da família, mesmo desencarnados, como? Eles ficam, né, ou intuindo, ou mesmo jogando suas impressões na mente daqueles que estão encarnados, dando suas opiniões. É impressionante mesmo. Tá? E não é uma maldade. Às vezes eles querem até ajudar. Mesmo sem condições de ajudar, eles acham que estão ajudando. Isso nós já vimos muitas vezes na mesa mediúnica, né? Eu só queria ajudar. E realmente, não é só que estavam atrapalhando. E muito, né? Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais. Isso é uma turma que ele encontrou. Vamos ver a outra turma agora, tá? Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Consumiam por vezes inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes segregados da sociedade sadia. É que nem aqui. Aqui a gente tem o chefe da boca, não é isso? Ou então tem um miliciano lá, fulano de tal, que manda no lugar. É mais ou menos isso. Tá? Vocês vão formando seus grupos. Tá? Não sei se lá copia aqui ou aqui copia lá, mas eu acho que é aqui que copia lá. Né? Vamos lá. Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se, por fim, de suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. O que acontece? Não, o que acontece? Eles já estavam revoltados, né? E quando eles caem, muitas vezes também no remorso, no arrependimento, e não vê a facilidade que eles achavam que iriam ter, é aquele tal negócio, eu aceitei Jesus, lá no plano espiritual, aceitar é fácil, agora tem que ter um trabalhinho aí de resgate. E muitos deles não estão muito afim disso, voltam para lá. Tá? E quando algum deles vem para cá que quer realmente resgatar sua falta, se arrepende, há um forte movimento também contrário a esses que querem se melhorar, tentando puxar eles de volta. Então o negócio é muito... Tá? Que o André Luiz, por isso que a coleção se chama A Vida no Mundo Espiritual, que é para a gente começar aqui encarnado, ter uma noção da vida de desencarnado. A gente não dá tanto trabalho assim quando a gente desencarnar. Tá? Esse que é o grande objetivo da obra do André Luiz. E por que em causinhos? Tá? Porque o brasileiro,
né, o latino-americano, adoram a novelinha. Então, passa tudo para tipo novelas. São tipo novelas que nós estamos vendo aqui. Só que eles vão jogando conteúdo ali no meio. E o que acontece? A gente, quando lê o livro, né, está lendo mais a novela, nem sempre consegue pegar esses detalhezinhos. Por isso que é o bom do estudo. O grupo está formado, um pergunta, um fala, outro comenta, outro dá uma sugestão, vê alguma coisa, né? Nem todo mundo consegue ver tudo, né? Então vamos esse parágrafozinho, que é o primeiro de hoje, é o que eu mais achei muito legal. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Bom, olha só. Assumindo formas desagradáveis ao olhar. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Foi 2 páginas que eu coloquei aí. Uma página se chama Perispírita do livro Roteiro, capítulo 6. A outra página, que nós vamos ler primeiro, é uma do livro Libertação, no capítulo 10, já no finalzinho do capítulo 10. Tá? No meu livro, é página 132. O meu livro é bem antigo. Nesse meu livro aqui, daqui do iPad também é 122, 132. Não, no meu é 131. 131 e 132. Uhum. No do iPad. No novo eu nem achei. Então, nós vamos ler. Tá? Quem tiver. O Jorge está lá procurando o livro. Então, nós vamos ler um pouquinho para entender essa questão do assumindo formas desagradáveis ao olhar. Porque nós, encarnados, desencarnados, acho que tem uma lâmpada aqui, está atrapalhando vocês? Uma lâmpada está em cima da minha cabeça? Não, porque eu acho que às vezes dá um brilho mais forte. Eu estou tentando me aproximar mais da câmera para tampar ela. Próxima vez eu vou botar um chapelão aqui assim, ó. Eu já está procurando ainda lá o livro, por isso que eu estou segurando aqui. Tá bem. Eu tenho esse livro, eu não estou achando. O Libertação? Toca o barco aí. Eu tenho esse livro aqui. Você sabe a história qual é. Quando ele fala aqui no mundo maior, em várias experiências, havia os conturbados e aflitos assumindo formas desagradáveis ao olhar. Tudo que nós fazemos enquanto estamos encarnados, tá? vai gerar, vamos falar assim, vai influenciar muito a nossa forma perispiritual. Tá? É sobre isso que o André Luiz está falando aqui. Marli, boa noite. A forma perispiritual... Boa noite, Marli. Se nós fazemos muito bem, aí a gente vai ler o seguinte, o espírito tal, né, brilhava, muita luz, era bela, né, a imagem, né, assim, a silhueta bela, bonita. E, geralmente, quando a pessoa pratica muito mal, ela vai deformando dessa forma. Tá? Ela vai criando essas deformações. Aqui encarnado, elas não aparecem, porque a matéria segura a nossa forma normal. Mas quando desencarna, é que a pessoa aparece como ela realmente é. Isso vai dar uma facilidade para os espíritos maldosos, espíritos lá desencarnados, tá? Ver o estado dessa pessoa e usar da famosa hipnose e até fazer um processo que se chama zootropia. O que é isso? O espírito consegue hipnotizar o outro e levá-lo até a forma de algum animal. Olha só como o negócio é complicado. Perispírito, eu não sei onde ele tem papel, ele tem propriedades. Tá? Ele age em cima de várias propriedades. E essas propriedades, como fala, são muitas. Eu tirei de um livro aqui, algumas. O livro é um livro chamado Perispírito de Zalmínio Zimmermann. Zalmínio Zimmermann, da capa azul. É um livro dessa grossura.
falando sobre o perispírito. Muito bem, a primeira propriedade que ele coloca é a plasticidade. É justamente isso que acontece conosco. O perispírito tem esse poder de mudar, de mudar. Ele é plástico, ele é moldável, digamos assim. Tá? Que nem uma massinha, digamos assim. Depois vem a densidade. O perispírito pode ser bem sublime, ou seja, bem... Como é que fala? Qual é a palavra, meu Deus? Pode ser muito denso, que é grosseiro. Tá? O Sutil. mediático, sutil. Obrigado, Elis. Sutil. Tá? Outra propriedade do perispírito, a ponderabilidade. Tá? Ele pode ser mais grosseiro também ou mais sutil também. Luminosidade. O espírito que faz o bem, que age no bem, tem uma luz própria em relação... E o espírito que não pratica o bem não tem luz, quase nenhuma. Tá? Inecabilidade. Essa é aquela questão que o perispírito, para quem já está acostumado desencarnado, ele ultrapassa a parede, ultrapassa tudo. Agora, tem espírito que desencarna que está tão materializado ainda que, se quiser entrar numa casa, tem que esperar a porta abrir. Aí gente fala, gente, mantenha a porta da casa fechada. E é verdade. A porta da casa fechada realmente, às vezes, está num lugar onde há muitos espíritos vagando, e ele pode entrar não por maldade, conforme nós já falamos aqui. Tá? Pode entrar por entrar, né? Para se descansar. Visibilidade, pode se tornar visível de acordo com a situação, aí vem a questão da ectoplasmia, etc. Tangibilidade, eu não vou mais... Olha só quanta coisa. Sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, ou seja, quando nós saímos do corpo, nós vamos nos expandir. Bicorporidade, são os espíritos mais evoluídos, que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Unicidade, perenidade, mutabilidade, mudança. Capacidade refletora, odor. Tá? O perispírito também tem odor, porque ele é semimatéria. Tá? E tem a temperatura também. Então, isso aqui tem tudo muitos detalhes. Tudo isso o André Luiz vai colocando para a gente nos livros em forma de toques sutis. Nesse caso aqui, que ele está falando da forma de degradar ao olhar, ele está falando sobre a questão da plasticidade. O perispírito é plástico. Então, de acordo com a influenciação da nossa mente, nós vamos influenciar a nossa forma. Tá? E o que eu quero ler aqui agora, Elis, que é o livro Libertação, começa esse parágrafozinho aí, só para a gente estrear. Olha só, havia uma moça encarnada, muito bonita, e às vezes o André Luiz está falando ali do plano perispiritual, do plano espiritual, a gente pode achar que é só para desencarnados. Mas isso já acontece conosco já em vida. Tá? Nós já podemos começar a ter essas transformações espirituais encarnados. É isso que eu quero mostrar aqui. Vamos lá, Elis, pode começar. Sorrir enigmático, não é isso? E observamos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Sempre cura, né? Nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta. E a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundeza do olhar. Mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Ou seja, era uma mulher bonita, tá? Não vou contar detalhes que acontecem, que são uma briga de marido e mulher, não vou me meter nisso, não, né? Ela é a segunda esposa, então é uma briga feia. Ela era bonitona, se apresentava muito bem vestida, muito bem arrumada. Mas olha só, o primeiro detalhe quando a Luiz nota dela, né? Rodeava-se dela substância fluídica deprimente. O que é essa? O que é que rodeia a gente? Que substância é essa fluídica que nos rodeia? Aura.
é a nossa, digamos, né, a demonstração de que nós somos, que a nossa aura também nos denuncia. Certo? Então, deprimente, ou seja, a aura dela já não estava muito legal, a apresentação dessa substância fluídica. Continuemos, Elisa. Alo Plúmbio denunciava-lhe a posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama deveria ser das de mais fino trato. Contudo, terminado o repasto, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta, num divã largo e macio. Quer dizer, o que acontece? Os espíritos podem ler nossos pensamentos, só os que já têm um certo nível de evolução. E como é que os espíritos inferiores conseguem chegar ao nosso pensamento? Não é lendo, ouvindo, nada disso. Eles conseguem chegar a nós justamente por isso, por esse halo que ele fala aqui, né? Halo púmblio, ou seja, púmblio é cinza, né? Uhum. Ele não é luminoso. Uhum. Hein? Opaco, Né? acinzentado. Acinzentado. Então, os espíritos aí, esse ali é do nosso time, esses espíritos inferiores. Tá? Isso aí, alguma coisa, ele vai seguindo a pessoa e vai descobrindo os pontos fracos, calcanhar de Aquiles, e aí vai gerar, né, de repente, uma obsessão, ou acompanhá-lo, porque tem os mesmos prazeres, os mesmos gostos, os mesmos vícios, etc. Né? Então, e daí se vê a condição do nível evolutivo desse espírito. Nós estamos falando de uma pessoa encarnada, tá? Desencarnado deve ser bem mais fácil. Quando eu chegar lá, eu aviso vocês, viu? Por enquanto, não. Agora, vamos lá. Aqui que eu quero chegar. É esse parágrafo aqui, tá? Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar o repouso. E, com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual, que abandonava a estrutura carnal entregue ao descanso. Então, olha só, ela tá deitada, cochilando, se desdobra. André Luiz, opa! Ué, o que é que está vendo aí? Ele é bonitona? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Porque isso aí corresponde justamente a esses pensamentos desalinhados dela. Tá? Ela era muito problemática mesmo, vai falar um pouquinho aqui sobre isso, mas nós não vamos tocar nesse assunto. Então, isso vai influenciar a sua forma. Daqui 2 parágrafos nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos ler, Elisa, agora. A própria esposa desencarnada ali presente, em clamorosa revolta, não se animou a enfrentá-la. Recuou, semi-espavorida, tentando ocultar-se junto do filho. Lembrei-me, então, do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava, intimamente na prática do mal, e endereçando a Maurício olhar indagador, dele recebi sensata elucidação. Qualquer dia desse eu vou ler esse livro. Eu já li várias vezes o livro No Mundo Maior, mas não li esse livro ainda. Estou curioso com essa história. Mas você vê só, esses escritores, todos nós sabemos que há influência espiritual muito grande em qualquer escritor, seja para o bem, seja para o mal. Até aquele que está escrevendo uma coluninha no jornal tem influência espiritual. E se ele quiser escrever algo de bom, com certeza bons espíritos vão estar com ele, intuindo ele, influenciando ele, né? E a gente vai ver que vários livros aí, vários escritores têm histórias maravilhosas, né? E aparecem coisas que têm muito a ver com a vida espiritual. Aqui é uma. Eu não li esse livro, né? Mas não, deve ter alguma coisa que eu outra vista. Hein? Pois eu também não li, né? não. Eu já li Libertação, mas não li esse livro aqui, não.
Pois é. Tá? Então, a gente tá entendendo que tem vários modos que nós já vimos isso, já ouvimos falar, sem ser em livros espíritas. Só que lá não explica. O livro espírita tem essa vantagem. Explica para a gente. Né? Agora vamos ver o que é a elucidação do Maurício para o André Luiz. Sim, meu amigo, disse Tolerante. A imaginação de Wyde não fantasiou. O homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Por quê? É o que eles querem, que nós queremos. Não, eles, não. Nós também estamos na confusão aí. Tudo que a gente pensa, né, o que nós fazemos, o que nós falamos, nós estamos criando o quê? Nós estamos mexendo, nós estamos mexendo na nossa forma espiritual. Quando a gente desencarna, logicamente, aqui essa moça teve esse problema. Quando ela volta para o corpo físico, após o desdobramento, ela continua bonitona. Quando a gente desencarna, nós não temos essa massa densa, que é o nosso corpo físico, para, digamos, né, recolocar a gente no lugar, a forma. Desencarnado, nós não temos esse freio, digamos assim. Então, se o nariz vai crescer, vai nascer uma verruguinha, tipo a bruxa que o André Luiz fala ali, não vai ter como ela sumir, né? Ela vai continuar ali. Mas vamos entender isso aqui agora, o que ele vai falar para a gente. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispírita, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. A gente pode imaginar um jardim. Um jardim bem cuidado, ele é bonito. Tá? As flores nascem, né? Crescem, estão ali, né? Os matinhos são, né, bem cuidados, o cara vai lá, para a grama. E aquele jardim abandonado, vem a chuva, né? Cria buracos, formiga, as flores nascem, mas despencam porque não tem uma proteção. A mesma coisa somos nós. Nós somos esse jardim. E nós somos o nosso jardineiro. Esse que é o detalhe. É o mais importante. Nós não temos nós não temos alguém assim, digamos, de cuidar da gente, cuida, mas tomar as nossas decisões, não. As decisões são nossas. E as responsabilidades dessas decisões também. O Espírito chega para a gente, cuida do teu jardim. Tá, beleza, eu vou cuidar. Mas cuida do teu jardim, não vou cuidar. Então, começa a acontecer esses problemas já encarnados. Vamos ler só mais esse pedacinho, Elisa? Há criaturas belas... Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Também serve para nosso estudo do Livro dos Espíritos, de segunda-feira, né? Quarta-feira, né? De quarta-feira. Eu me lembrei aqui do Chico Xavier, né? Que o Chico era feinho, viu? Não é um sujeitinho feio. Mas por dentro, que nós não estamos vendo da forma espiritual, devia ser lindo, né? Verdadeiro galã. Né? Entendeu? Então, é isso aí. Cada um de acordo com o seu mundo mental. É a palavra que ele usa aqui, né? O mundo mental, todos nós. Vamos lá. E vamos ler só mais. Vamos ler o resto. Vamos lá. Eu não sei até onde vai o seu. E designando a infeliz que se ausentava da casa, semi-liberta do veículo material, acentuou: esta irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideias santificantes e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que corre e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem
quando se afastar em definitivo do vaso de carne, na condição de autêntica bruxa. Entendeu? Então, essa irmãzinha nossa aí, conforme ela tinha, né, a aura dela, atraiu esses espíritos aí, mas ela também gostava disso. Tá? Ela atraiu porque ela continuava fazendo isso. E quem está junto ali que também gosta da farra, é isso mesmo, vamos embora. Né? Vamos quebrar o barraco, vamos bagunçar o coreto, etc. Enquanto ela não aprendesse que, logicamente, esse aprendizado não é de graça, custa um pouco caro para nós, porque é essa mudança que nós devemos ter, e é uma mudança que, para nós, de cara é difícil, porque, devido à nossa inferioridade, né, é muito difícil a gente querer mudar do outro lado de uma vez só, mas ela vai ter que passar por isso, assim como nós. Se não passamos, ou já passamos, eu não sei, né? Nós já estamos tentando, pelo menos, através disso aqui, ó, que está falando aqui, a fé renovadora. Ela não tem essa fé renovadora ainda, né? Mas nós, pelo menos, já temos essa fé, já temos ideais santificantes e tentamos uma conduta digna. Tudo isso nós já estamos num plano melhor, tá? Então é isso aí. Passa para outra página. Dá licença, Frânio, eu preciso falar aqui com a minha filha, ter que resolver um problema, e depois eu volto, tá? Vai, Joaquim, vai com Deus. Vai lá. Tá. Bye. Vai passar para outra página, Frânio? Não sei se passar para outra página, a gente não vai ler nada do livro, né? O que é que vocês acham? Só tem nós quatro agora. Eu, você, o Jorge e o Zé Roberto. Eu acho que se planejou, a gente tem que ler. Então vamos lá. A outra página do livro Roteiro. A página chamada Perispírito, onde o Emmanuel faz um resumo sobre vários assuntos referentes ao perispírito, né? Bom, vamos lá. O Perispírito, do livro Roteiro. Está aqui o livro, tá? Quem não conhece. Como sempre, os meus livros são antigos, a capa é dos antigos. O meu aqui do iPad também tem essa capa. Pois é. Nós somos das antigas. Não, é porque eu não posso mais comprar livro, entendeu? Estou proibida de comprar livro, então eu baixo tudo no iPad. Tem mais espaço na estante, então tudo livro. O perispírito. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem vergará sem o corpo de carne, além da morte? O Emmanuel já começa com a pergunta instigante. Quando eu li essa página aqui, não foi agora que eu li, não. Eu li lá no Marco Aurélio, alguns anos atrás. Tá? Peguei a paginazinha, o papel que ele dá na mão da gente, né? Igual eu fazia também lá no centro. Já pensou nisso, Elisa? Não. E eu... Zé Roberto e Jorge, já pensaram nisso? Marli, já pensou nisso? Essa pergunta aí? Ninguém quer Jorge não pensou nisso, não, Jorge? Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem vergará sem o corpo de carne, além da morte? Não pensou, Jorge? Como será o nosso perispírito após nosso desencarne? Bem, penso eu. Deixa eu só... Eu estou lendo o livro, ele é difícil, para mim é muito difícil, ele é muito técnico, mecanismo da mediunidade. Muito. Então, eu estou lendo, um dia eu sei que eu vou buscar alguma coisa, mas lá no alto... deixa eu pegar o livro aqui, vou fazer igual o Marco Aurélio, deixa eu pegar o livro, espera aí. Lá. Ô, Marli, quer responder não, Marli? O meu perispírito vai ser bem sutil. Bem sutil? Não vai nem atravessar a parede sutil, né? O meu vai ser bem grosseiro. Marli. Bem sutil, vou sumir, não vou aparecer. Deixa a Marli. Espinhos. O seu vai ser o quê? O meu espinhos. Picotou de novo.
O meu vai estar cheio de espinhos. Nossa Ai, Maria. Isso é para ninguém chegar perto dela. Isso eu manjei. É. Nossa. Manjei. Igual aquele espinho. Ah, é? Eu estava lendo, essa semana eu comecei matéria mental, mecanismo da mediunidade. Então, na indução mental, dentro desse capítulo, ele cita três situações. Eu não vou explicar porque é muito técnico. Mas no final aqui, ele cita, né, eu vou ler aqui, ó, compreendendo assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade atuando nas formações da matéria física. Então, se o nosso pensamento é desajustadíssimo, o que vai gerar? O que é que ele fala no próton, no elétron, no átomo? Ele fala nos circuitos, tanto naturais, por exemplo, fonte de luz. Ele fala também aqui em chama, por exemplo, o incêndio que se propaga à medida que se distancia, é o campo de Einstein. À medida em que a luz, à medida que o homem avança, ele perde espaço. O homem vai avançando, perde espaço. Ele vai ganhando mais o quê? Tem um nome técnico aí que, para mim, não dá. Eu sei que nós, com esses atos retrógrados, o nosso perispírito estará numa situaçãozinha bem delicada. Você leu há poucos minutos, você falando das propriedades do perispírito, tem um determinado momento que vai repercutir aonde? Essa repercussão, eu falo, o campo de repercussão, que era a aura, vai repercutir lá toda essa nossa emissão. Depois aqui, eu não li forma pensamento mais abaixo, e isso daí vai deixar a gente igualzinho a bruxinha aí, a dona irmã aí, tá? Muito embora você pode pensar na cor azul, cor amarela, isso daí é o básico nosso, cada um tem a sua cor básica, certo? Mas nós estamos mais para um marrom. Jorge. Públio. Olha só, fala céu. O Einstein diz o seguinte, Jorge, que quanto mais você acelera, quer dizer, maior a sua velocidade, maior é o tempo, se alastra. Então, quanto mais você anda à velocidade da luz, o tempo ele toma uma dimensão maior do que a gente conhece. Entendeu? Ele toma uma dimensão maior, eu entendi. Maior do que a gente conhece. Então, ele toma uma dimensão maior e a gente perde espaço. Quanto maior a velocidade. Maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, menos espaço. Se você conseguisse dar uma volta pelo nosso pelo nosso universo, não, pela Via Láctea, né? Quando você chegasse aqui, você não reconheceria muitas das pessoas. Se você conseguisse um dia, por exemplo, mas você não reconheceria muitas das pessoas, as pessoas já teriam morrido. O tempo se alastra. Sim, entendi. Aquele filme da bola com aquela artista famosa. Oh, meu Deus, tem um filme de uma bola que eles fizeram um negócio para ela ir no futuro e a bola não andou nada e 10 segundos que ela ficou girando, caiu no mar. Foi um filme muito bonito. Esses 10 segundos ela viu o pai que tinha desencarnado, aconteceu tanta coisa. Sim. E aqui... Cancún, não tem. Não é Cancún, não. Essa é a distorção do espaço-tempo, entendeu? Que ele... Isso. Distorção do espaço-tempo. E esse filme conta, é um filme bem antigo, com uma artista famosa da época. Não sei se era Jane Fonda, uma artista dessa aí famosa que tinha na época. Tá? Eu vou tentar achar esse filme na internet e depois falo para vocês. É um filme muito bonito. Que eles acharam um negócio de outro planeta, não sei se era livre, alguma coisa que eles fizeram, aquele projeto,
que era uma esfera, que essa esfera ia levar a pessoa no futuro. E essa esfera ficou numa posição lá, girou 10 segundos apenas. Ah, sim, tinha um relógio dentro da esfera, que isso que assustou os cientistas. O relógio lá se moveu em 10 segundos aqui fora, 18 horas lá dentro. 18 horas lá dentro, exatamente. Tá? Aconteceu que ela viveu 18 horas e aqui fora foram apenas 10 segundos. Eu esqueci o nome desse filme, mas o filme é muito interessante. E é um filme antigo, e na época o pessoal já tinha, né, o pessoal já tinha essa ideia. Então é isso aí, a nossa mente, né, é quem vai realmente. Só que isso, a pergunta do Emmanuel é interessante. Isso. Nós já pensamos nisso, isso aí que é o que mais nos interessa, né? Porque né? Se a gente não pensa nisso... Afrânio, eu posso estar errada, mas falando em termos assim, menos técnicos e mais práticos dia a dia da nossa vida aqui, é assim, o nosso pensamento é o nosso, como assim, se a gente se olhasse no espelho e fizesse uma careta, né? Fizesse uma cara bem feia, fizesse um penteado bem horroroso, uma maquiagem bem horrorosa. Aquilo ali seria o que o nosso pensamento faz com a gente. E se a gente é um apanhado de átomos, de moléculas, tudo isso faz parte da gente. E tudo isso está nesse processo ruim do nosso pensamento, né? São os seres que caminham com a gente para evoluir, mas que estão imersos no que a gente faz, na nossa ação, no nosso pensamento, na nossa ação, no nosso modo de ver, nos olhares, e tudo que a gente faz de errado reflete naqueles que estão evoluindo com a gente também. Então, é tudo que vai aparecer exatamente pum. Eu não vou mais me olhar no espelho a partir de hoje. Porque você vai agregando valores que são comuns a você. E quais são os valores comuns a você? Depende do quê? Da sua mente. Jorge ainda está aí, Jorge? Tá. Concorda comigo, Jorge? Eu estava aqui no telefone ali. Ah, tá. Não, eu tentei assim, trazer a coisa para o nosso dia a dia, entendeu? Eu não vou discordar, eu não posso discordar de maneira alguma. Eu botei assim numa forma prática de entender. Ah, tá bem tranquilo. Entendeu? Vamos continuar lendo a página, porque eu estou achando que não vai dar tempo para ler essa. Esse segundo parágrafo eu não gostei, mas eu não pude tirar. Vamos lá. Se você quiser que eu pule o segundo, eu pulo. Acho melhor pular. Vamos lá. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Gostaram da comparação? Pois é. Vou chamar de lagarta. Ai, meu Deus do céu. Emmanuel é bom, cara. Emmanuel é bom por isso. Ele disse que é muito difícil fazer a gente compreender, mas ele vai tentar. Ele vai tentar. Né? Pelo menos ele não desistiu da gente. Graças a Deus. Vamos lá. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se penosamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Agora essa comparação caiu. Nós deixamos de ser lagarta para ser insetos. Borboletinha. Ficou bonitinho. Né? Vamos lá. Então vamos para a situação aí, gente. A gente está brincando aqui, é a nossa situação. Tá? Nós estamos tentando compreender realmente. Nós estamos fazendo esse esforço, que é uma grande coisa. Vamos lá? O perispírito é ainda corpo, organização, que representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com o seu peso específico. Aqui está falando duas coisas aí. Representando o molde fundamental da existência humana, ou seja, o nosso perispírito é o nosso organizador da forma biológica. Uma coisa. E, né, subsiste.
Aí já começa a falar sobre o peso específico. Quer dizer, quanto mais grosseiro for o perispírito, mais pesado, tá? Mais grosseiro for o espírito, mais pesado será o seu perispírito. Vamos lá. O pessoal não precisa ficar preocupado aí com peso, não, tá? Não precisa ficar preocupado com a estética, né? Porque lá de todo mundo é igual. Não, Peso, 300 gramas para todo mundo. É outro tipo de peso. Eu acho que é outro tipo de peso. O pensamento pesa muito mais do que a carne. Né? Olha a estética da dona lá, hein? Da bruxinha. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogênica, conhecida até agora pela ciência terrena, é aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Tem aí que o microfone aberto? Pronto. Isso, obrigado. Então vamos lá. Nós não temos como ainda. A ciência terrena nem conhece ainda. E se conhecer, está em algum laboratório de pesquisa bem escondido. E o cara que descobriu isso sem ser espírito deve estar doidinho, né? Agora fala aqui, ó, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Essa alteração aí já é referente também à plasticidade, à mutabilidade, tudo propriedade do perispírito, de acordo com o padrão de vibratório, ou seja, como é que nós vibramos. Aí entra o pensamento, palavras, ações, etc. Vamos lá. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Porque quando esse poder é só para quem já está no nível de poder também controlar, né? Nós não. Nós nos colocamos à deriva através dos nossos pensamentos. E nós não conseguimos controlar nossos pensamentos. É verdade. E quando eles entram, o que é pior, mesmo que a gente sabe que está errado, quando a gente gosta, a gente ainda dá uma cordinha. Depois, espera aí, estou vacilando, vou dar uma segurada aqui disso. Olha aí. Então, esse poder plástico, que no futuro nós vamos controlar no momento. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Por quê? Principalmente nas mentes primitivas, né? São espíritos também que estão, digamos assim, recém-saídos não é bem isso, né? Vamos falar só didaticamente da animalidade, ou seja, ainda estão muito rasteiros. Porque à medida esse pastoso aqui, tá? Qual é aqui a propriedade que vamos botar aqui? A perenidade? Perenidade, não. Acho que é isso aí. Eu não tenho aqui a tradução. Com o tempo vai se utilizando. Em vez de ser pastoso, vai se tornar o que eles falam de diáfano, né? Que é aquele bem sutil, bem transparente, né? Uhum. É o oposto, mas aí já são para mentes nada primitivas, né? Bem avançadas. Vamos lá. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. Não, vai se prosperar que vai definir isso aí. Ó. O crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Aí, isso aí é o livro Libertação que vai nos mostrar isso aí. Vai nos mostrar que as mentes poderosas já sabem agir nesse campo. Aí vem o tal que nós falamos no início, sobre hipnoses, tá? Sobre obsessões altamente
tá? Com técnicas de obsessão altamente sutis, certo? Então, é isso aí. É a questão, o progresso mental. Não significa que é moral. Sim. É isso que ele está explicando aqui. E a gente já vê que nesses espíritos, por exemplo, quando a gente pega o Libertação, ele se eu não me engano, é rosado, né? Violeta, né? A luz que exala do Gregório, se eu não me engano. Desses detalhes eu não me lembro, não. Pois é. Bem pesado mesmo. Mas a inteligência dele, tremendamente. Vamos lá, Iris? Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, esperando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não adquirir ainda a verticalidade do amor, que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Você pulou um parágrafo, Elisa? Pulei? Não possui meios. Não possui meios, não tem aqui. Daqui do crescimento intelectual vem daí a razão de encontrarmos em grande número. Depois vem, não adquiriram ainda a verticalidade do amor. Depois vem, os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Que no meio disso aí está assim, não possuem meios para a ascese imediata, para a subida imediata, mas dispõem de elementos para dominar o ambiente em que se equilibra, essas mentes. Aí vale, não adquirir ainda a verticalidade do amor, né? Mas já se iniciar na horizontalidade da ciência. Da ciência. Porque isso que influencia, né? É isso aí. Vamos lá. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Então, que o pessoal na rua chama de Lúcifer, tá? Lúcifer, anjo de luz, não é isso? É um anjo caído. Apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vaporizando nos reinos inferiores da natureza. Nossa, não. Entretanto, nada foge à transformação, e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis da gravidade no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam finalmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoramos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. O que acontece? Nós estamos aqui para isso, nos purificar. Então, essa veste nupcial, no livro Libertação também, vai nos falar sobre o quê? A segunda morte. O Zé Roberto saiu, né? Saiu. O Roberto adora falar sobre a segunda morte. Ele adora falar, isso que eu estava pensando aqui agora, ele adora falar sobre a segunda morte. Estou aqui esperando esse momento para o Zé falar. Ele avisou que 8 horas ele ia sair. Ele falou assim, tá certo, já são 8h25, né? Eu nem vi ele saiu, já tem tempo. Então, essa veste nupcial, que está em uma das palavras de Jesus, é justamente essa passagem nossa para planos bem superiores. Ou seja, quando nós perdemos esse perispírito aqui, tá? Nós utilizamos tanto ele, não precisamos mais reencarnar no planeta, ou reencarnar cada 500 anos, 300 anos, vamos para planos superiores. Mas temos muito que ralar para conseguir chegar aí. Então, o que o Emmanuel...
Oi, fala. Fala, Cláudia. Eu, uma vez, escutei dizer que o perispírito, quando você desencarna, você fica, o perispírito fica com você algumas horas, e depois ele se desfaz. Perispírito? É verdade? Perispírito. Não. Só ficaria com você 72 horas. Se você ficasse preso aqui, quando você fica muito preso à terra, materializar, gosta muito da casa, da família, aí você fica com o perispírito, porque você fica vagando aqui. Mas quando você tem outro conhecimento, aí você perde o perispírito. Perde o perispírito? Cláudia, olha só, anula esse conceito aí, absorve um outro conceito. O Afrânio vai explicar. Olha só, posso dar uma faladinha rapidinha assim? Sim. Deve, eu ia pedir para você olha falar. Só, quando a gente perde a vestimenta, porque o perispírito é a roupa do espírito, porque nós espíritos não conseguimos nos manifestar aqui no corpo físico, que é uma matéria totalmente diferenciada, tá? A gente precisa avançar muito. O sublime ilustre visitante, aí no Obreiro, dá mais ou menos uma dicasinha para a gente entender o que seria. Agora, a roupa perispiritual, ela tem, como o Afrânio acabou de colocar aí, várias propriedades. E uma dessas propriedades, obviamente, tá? Pode ser que se extinga. Eu não sei, tá? Mas pode ser que sim, porque isso é patrimônio de cada um de nós, isso é nosso. Agora, algumas pessoas confundem o fogo fato lá, quando o dupletério. Oi? O dupletério. Exatamente. Porque é o dupletério, o que o Kardec dá o nome de fluido de energia vital. Está entre, que manteciona o corpo físico, tá? E o perispírito é a roupa, tá? Quando o espírito desprende ou entra no estado de êxtase, fica o duplo ali cumprindo o seu dever. Depende de cada organização física, o cidadão está consciente ou não. Então, quer dizer, nesse período de óbito, como o Afrânio acabou de colocar, para entender, um abraço. Através. Você tem o livro Sublime, o livro Obreiros da Vida Eterna? Tem. Cláudio? Tem. Procura Eu lá comprei. o Desencarne de Dimas. Desencarne de Dimas. Vai arrebentar, vai primeiro o corpo mental que vai aparecer como uma luzinha, tá? Aí depois, ao redor do corpo mental, volta a formar-se o perispírito. Ele não foi perdido. Tá? Ele está saindo de uma dimensão para outra. Porque o Dimas ficou quase 24 horas ainda com o cordão de prata preso. Não foi desatado. Porque nós, quando desencarnamos, algumas energias... o Jorge já falou, o duplo etérico vai embora. Ele é devolvido para o planeta de imediato. E entre o corpo físico, que também vai ser devolvido ao planeta, e o perispírito, existem energias que o perispírito vai levar e precisa retirar do corpo físico, e existem energias que o perispírito não precisa levar, devolve para o corpo físico. Por isso que esse cordão de prata é o último a ser desligado, mas assim que o desliga, o perispírito é formado. Ele vai para o plano perispiritual. Ele não some, não desaparece, não. Nós só vamos perder esse perispírito somente, como o Morno Emmanuel falou nessa página aí, somente quando nós chegamos ao top da evolução deste planeta. Aí vem a segunda morte, que é a perda da veste perispiritual, que é a veste nupcial que Jesus fala, e depois outros planos. Aí sim, já é o capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, o Sublime Visitante. Aí nós já vamos entender para que plano nós vamos. Certo? Estou falando de 2 livros, tá? Entendeu, Cláudio, ou não? Deu para pegar mais ou menos, né? Mais ou menos. Lenta essa ideia. Eu tinha também essa concepção sua aí.
Então, depois que eu comecei a acompanhar a abordagem espírita, foi quando eu comecei a ter um melhor entendimento, tá, sobre essa questão. Nem tudo, mas uma partezinha, que dá para a gente fazer um arroz com feijãozinho ali e tal, e dialogando com as pessoas. Jorge, já dá para você fazer um ensopadinho também. Você já está no nível do ensopadinho. Sim, dá. Colocar um... Mas aí a pessoa desencarna